A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma leitura da Bíblia? Vamos ler os capítulos 15, 16 e 17 do livro de 2 Reis. 2 Reis capítulo 15. Azarias rei de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra, até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seus filhos Jotão foi o seu sucessor. Zacarias rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú: seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Salum é rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então Menahem, filho de Gadi, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem é rei de Israel. Naquela ocasião Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Então Pul, rei da Assíria, invadiu o país, e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com os seus antepassados, e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. Pecaías é rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele. Levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argob e Arié, na cidadela do palácio real em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Peca é rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca,
filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Durante o seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Assíria. Então Oseias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jotão é rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadoque. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, Osias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. 2 Reis capítulo 16. Acás é rei de Judá. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu ao pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Quiri e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande, ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e oferta derramada, de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios.
mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Assíria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Segundo Reis capítulo 17. Ozeias é o último rei de Israel. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Ozeias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Ozeias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Ozeias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Ozeias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Ala, em Gozã do rio, Abor e nas cidades dos Medos. Israel é exilado por causa de pecado. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor à ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado.
Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. Samaria é colonizada. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns, dentre o povo. Então informaram o rei da Assíria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Azima, os Avéus fizeram Nibás e Tartaque, os Sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles. Não lhes prestem culto nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus, ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Não esqueça de orar e meditar na palavra, anote o que entendeu e pratique os ensinamentos de Deus. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo da nossa leitura. Fique com Deus. Deus te abençoe.